Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Galo, torcedora do Galo, tudo bem? Enfim, chegou o técnico para o Galão da Massa, Antônio Mohamed, né? Será anunciado como novo técnico do Galo. Eu diria para vocês que é uma escolha realmente muito interessante de um técnico que, se a gente puder definir com a palavra, a gente vai definir como um técnico extremamente apaixonado pelo que faz, um técnico muito comprometido, um cara que geralmente entrega muito aquilo que se espera dele na medida do possível. E quando ele não consegue entregar eventualmente, ele até se frustra muito, mas ele acaba reconhecendo isso e tenta facilitar muitas coisas para o clube. Por exemplo, vamos imaginar aqui, se houver uma multa de saída, né, ele alivia para o clube, por exemplo, quando ele acha que ele não está cumprindo com aquilo que se esperava dele. É um cara realmente de muita dignidade, de muito compromisso, de muito comprometimento. Um cara que realmente faz promessas e tenta cumprir. Neste vídeo eu quero falar para vocês sobre uma promessa que ele fez, que chamou a atenção muito do mundo. O povo ficou conhecendo essa promessa depois de uma cena que chamou muita atenção no mundo. Depois da final do Abertura Mexicano de 2019, conquistado pelo Monterrey, então dirigido pelo Turco Mohamed. A situação começa bem antes, tem uma história que começa muito antes. O Mohamed foi um jogador ligado ao futebol mexicano, teve uma trajetória também muito apaixonante no futebol mexicano, um jogador muito visceral, que em algumas partidas entregava muitos gols, lutava até o final para entregar algum resultado para suas equipes. E ele desfilou seu futebol em várias equipes. No final da carreira dele, quando já não estava tão bem assim, foi para equipes menores também. E teve até situações em que, quando ele achou que não estava contribuindo muito, ele chega para o presidente até para pedir a que não pague a ele, porque ele achava que ele não estava entregando. Já estava no final da carreira, já não estava conseguindo mais jogar tão bem. E aí ele entende que precisa encerrar a carreira. Ele vira técnico de futebol, com trajetórias aí interessantes também. Mas o Mohamed é um cara ligado ao futebol mexicano, ligado à cultura também mexicana, embora seja argentino. Ele tinha um filho, né? O filho dele, muito novo, e o filho dele era um torcedor absurdamente apaixonado pelo Monterrey. Muito apaixonado pelo Monterrey. Via todos os jogos. E vivia uma fase do Monterrey que não era das melhores. Dentre outras coisas, porque era uma época em que o futebol mexicano era comandado pelo Tigres, né, que é justamente o grande arquirrival do Monterrey, a Pachuca, Toluca e também o América. Essas equipes mandavam no futebol mexicano no começo aí da década de 2000, final da década de 90 e começo da década de 2000. E o filho do Mohamed, ele assistia às derrotas do seu time, que não conseguia, por exemplo, ter grande sucesso. O Monterrey estava recebendo investimento naquela época, não era a potência que é hoje, mas não conseguia ganhar títulos. Teve inclusive, não conseguia ganhar, ia para, por exemplo, para a Champions, Conca Champions, e mesmo na Conca Champions foi eliminado 2 vezes por equipes da Costa Rica, em 2003 pela Alajuelense, depois pelo Deportivo Saprissa nas semifinais desses torneios, o que ocasionou bastante decepção para o filho do Mohamed. Em 2004 chega a gota d'água quando a equipe do Tigres humilha o time do Monterrey na competição. O Tigre é novamente campeão, e depois disso, na escola, o filho do Mohamed acaba sofrendo bastante bullying, né? Ele sofre muito com aquela derrota, fica muito para baixo. E aí, quando ele tem a conversa com o pai dele, e ele pede para o pai dele fazer alguma coisa para ajudar os Rayados, né? Como são chamados os jogadores, como é chamado o time do Monterrey lá no México, faz alguma coisa. E aí então ele faz uma promessa para o filho que ele primeiro assegura para o filho que o Monterrey seria campeão, que o título aconteceria, para ele ficar tranquilo que aconteceria o título, mas que independente disso, ele comandaria o Monterrey um dia, entregaria o título para o Monterrey e ia abraçar o filho. Os dois chorariam juntos pela vitória, pela conquista de um título mexicano pelo Monterrey. Então a história é essa, né? Da promessa do Antônio Mohamed ao seu filho, ainda muito novo. O seu filho que tinha, aí no caso, ainda alguma coisa como quase 7 anos de idade. Em 2006, o Mohamed vai com a família para a Copa do Mundo da Alemanha. Então, quando ele está voltando a caminho do aeroporto, o carro em que ele estava acaba sofrendo um acidente. É um carro em alta velocidade, aquelas autoestradas alemãs, acaba chocando contra o veículo que estava a família do Mohamed, que não estava, deixa claro, em alta velocidade. E aí o Turco Mohamed tem ferimentos muito graves, alguns até suspeitam que não ficaria vivo. Depois disso,
o entendimento é de que ele perderia uma perna, teria que amputar uma perna devido aos ferimentos. Ele acaba salvando a perna, mas o seu filho acaba falecendo no acidente, né? Aquilo foi chocante para a família. E a partir de então o Mohamed ele começa essa carreira de técnico. No caso, ele era treinador do Huracan da Argentina. Ele está começa uma trajetória interessante. Depois ele vai para o México, consegue no Tijuana o título de 2012, um título muito importante. Foi o primeiro título importante da história do Tijuana, na verdade o primeiro título. Antes disso, em 2010, ele consegue um título importante para o Independiente, que é a Copa Sul-Americana. Ele consegue também trazer o Huracan de volta da segunda divisão para a primeira divisão do futebol argentino. Ele começa a fazer aí um trabalho com muito sucesso no México também. O Mohamed começa a ter, portanto, uma história de muito sucesso no futebol mexicano, né? Ele consegue, em 2017, entregar um título da Copa da Copa do México para o Monterrey, mas ele não consegue, deixando claro, no México ele sempre ficou esperando proposta do Monterrey, sempre, até mesmo propostas com valores muito mais baixos para treinar o Monterrey, para entregar para o filho a promessa que ele fizera para o garoto, quando o garoto tinha falecido. Ele não conseguia, né, treinar o Monterrey, até que ele chega ao Monterrey e consegue fazer uma campanha interessante em 2016, acaba perdendo na final o título, não consegue o título. Ele consegue também um vice-campeonato num outro momento, também com o Monterrey, mas não consegue o título. 2 vezes ele chega perto do título, mas não consegue entregar esse caneco para comemorar, né, de certa forma, para cumprir a promessa que ele faz com o filho. Em 2019, finalmente chega esse momento. Foi depois de uma campanha brilhante do Monterrey, uma campanha numa temporada que o América tinha até mesmo uma equipe melhor, muito mais valorizada, muito mais cara, inclusive, do que a do Monterrey, com jogadores muito mais tarimbados, 2 ou 3 jogadores para cada posição muito bons, que poderiam ser titulares em qualquer outra equipe do futebol mexicano. Então, no primeiro jogo entre a América e a equipe do América contra o Monterrey, a partida aconteceu no estádio dos Rayados, né, em Monterrey, e a equipe do América jogou muito bem, mas o Monterrey consegue dominar os americanos no segundo tempo, né? Mas não consegue fazer o gol. Era muito improvável, por exemplo, que o Monterrey conseguisse um placar favorável no Azteca contra o América, porque o América não estava perdendo no Azteca, estava conseguindo destruir qualquer adversário no Azteca. Então muitos davam como certa a vitória do América, caso o Monterrey, inclusive, não abrisse uma vantagem muito, muito boa na partida da ida. O jogo está empatado em 1-1. Né, no estádio do Monterrey, todo mundo está muito preocupado, até que aos 48 minutos do segundo tempo, o Funes Mori acaba salvando o Monterrey, fazendo o gol da vitória. A equipe vence por 2-1 e vai para o jogo da volta no estádio Azteca contra o América, né, que é essa potência do futebol mexicano. Foi um jogo muito complicado para o Monterrey. No primeiro tempo o América faz 2-0, o América teve gol inclusive impedido. O América tem bola na trave, o América poderia ter feito uma goleada, uns 4-5-0 ali no Monterrey. O Monterrey realmente não se encontra, era algo mais ou menos esperado de todos. Muita gente supunha mesmo, o América está fazendo goleada em todo mundo no Azteca naquela temporada. Acaba vencendo por 2-0, apenas no primeiro tempo. No vestiário, há uma conversa do Mohamed com os jogadores voltam diferentes, mas nos primeiros minutos o América continua superior. E aí tem outras chances de gol, não consegue fazer o terceiro gol. Nesse momento o Tucumã Mohamed faz algumas alterações da equipe muito diferentes, muito inesperadas. A equipe finalmente consegue obter o controle da partida, né? Consegue jogar muito, consegue dominar a equipe do América. E aos 75 minutos de jogo, né, de novo o Funes Mori faz o 2-1, desconta o placar, e aí a partida vai para os penais. Nos penais a equipe do Monterrey acaba vencendo o América por 4-2 nos pênaltis, e finalmente o Monterrey consegue esse título com o Mohamed. Neste momento, a câmera pega o Mohamed no banco de reservas. Ele estava rezando, né? Estava rezando ali segurando ali umas contas, né? Aquelas continhas, né? Para rezar, um colar de contas ali para rezar. Estava rezando e estava conectado com seu filho. E quando tem o resultado final e o Monterrey finalmente consegue o título, ele chora copiosamente, como se fosse a criança. Aquele choro que pouca gente entendeu. Foi o choro de uma certa libertação, né? Ele tinha conseguido se libertar da promessa que fizera para o filho, né? Que falecera com 9 anos de idade, uma grande tragédia da família. E naquele momento, com aquela vitória, ele consegue se reconectar ali com a promessa que fizeram com o filho
e tudo fica muito bem. Então o Mohamed é esse cara muito especial, esse cara muito diferente. O Galo realmente contratou um técnico muito bom. Pode dar certo? Pode dar. Claro que vai dar certo. Pode dar errado? Pode dar errado. Qualquer técnico, qualquer contratação, corre risco sim de dar errado. Mas em tese o Galo buscou um grande técnico. Buscou um profissional de altíssimo perfil. Não há, por exemplo, muitos técnicos no futebol europeu que poderiam ser buscados que sejam melhores do que o Mohamed. O Mohamed é um técnico aqui no contexto das Américas, um dos melhores que tem. Um técnico de muita personalidade e vai fazer esse Galão jogar com a personalidade que é necessário. Volto a dizer, contra equipes como Corinthians, Palmeiras, Flamengo e outras aqui do futebol brasileiro, não tem mais essa história de que é um jogo importante, essas equipes são muito importantes e tal, esses adversários são muito fortes, tal, a gente vai fazer um jogo tal, vamos tentar... Não é isso. Contra esses adversários, o Mohamed vai tentar configurar na cabeça dos seus jogadores que o Galo é superior, que o Galo é muito melhor, que o Galo pode vencer qualquer um. E acho que isso mostra a importância de um técnico desse para um elenco como o do Galo. Acredito que, em tese pelo menos, foi um grande reforço para o Galo e o Galão poderá trilhar o caminho, novamente, o caminho de sucesso nessa temporada de 2022, conquistando pelo menos um dos grandes títulos, porque 3 é muito complicado, 2 também, 1 já seria fantástico, se conseguir 2, melhor ainda, mas pelo menos um grande título o Galo deverá conquistar com o Turco Mohamed como seu treinador. Então, para mim, uma belíssima contratação. Demorou muito, mas enfim, o Galo está entregando para os seus torcedores um técnico muito diferenciado, em todos os sentidos, principalmente no entendimento do que é o Galo como equipe como clube de futebol. Isso vai ficar muito claro aos torcedores nos primeiros jogos do Turco Mohamed como treinador do Galão da Massa. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.